Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Eu tô bem, a senhora? Tô ótima. Tô tentando admitir o povo aqui. Boa noite, professora. Boa noite, Amanda. Sua voz tá longe, mas eu ouvi. Tá bem baixinho. Eu tô com fone de ouvido, talvez, não sei. Professora, a senhora não colocou o link da aula passada, não, né? Porque eu fui acessar para assistir, porque eu não consegui assistir, aí não achei. O vídeo? Não. Ainda não tive Tá bom. como colocar, não. O universitário que eu peço ajuda, meu filho que faz essas coisas para mim, ele teve Covid e ele ficou... Ah, sério? E ele teve que ficar isolado. Ele ficou aqui em casa Tadinho. mesmo, mas a gente deu um jeito de isolá-lo numa suíte e Tadinho. para a gente não poder pegar, né? E aí ele não podia de jeito nenhum mexer no meu computador, muito menos. Verdade. Agora ele já saiu do isolamento essa semana, tá um pouco Glória a fraquinho Deus. ainda, mas aí ele vai fazer para mim. Eu acredito que hoje ou amanhã ele consegue fazer para mim essas ajudas que ele sempre me dá. Tá bom. Tá bom? Tá. Mas, se você acessar o link que eu coloquei do Prezi, que está no objeto de aprendizagem... Eu assisti ele. Aquele Prezi foi o que a gente conversou, sobre comunicação assertiva, tá? Tá tudo lá. Tá. Cada dia que passa tem menos gente aqui comigo. Meu Deus do céu. Agora tá chegando mais dois aqui. A Isabela e o Eric. Boa noite, vocês que chegaram agora. Boa noite. Bem, Eric? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ai, que bom que você é desses parceiros que liga a câmera também. Tamo aí. Professora, eu estava assistindo as suas aulas para fazer a prova anterior. Ai, deu uma dó da senhora, que a senhora sempre falava isso. Gente, liga a câmera, não sei o quê. Ai, tadinha, vou passar a ligar a câmera. Sempre ligou, Amanda. Você foi uma das que sempre ligou. Mas você entendeu minha dor, né? Ficar olhando para o nada aqui, assim. Era. Às vezes eu estou fazendo um comentário, quando tem alguém com a câmera aberta e concorda, ou eu faço uma gracinha, eu não estou ouvindo nenhuma risada, mas eu vejo o povo rir. Ai, é tão diferente. É muito ruim não saber qual que é a reação de quem está assistindo a aula. Nossa, deve ser bem difícil. O distanciamento já é ruim. Agora imagina sem nenhuma prova de que tem alguém vivo do outro lado. Verdade. Bom, eu acho que eu não vou esperar muito mais não, porque não tem mais ninguém aqui pedindo para entrar. Nós só temos comigo 8 pessoas. Quem é esse Zoom user? Só para eu saber, que tem um lugar, uma pessoa aqui que está sem identificação. É eu. Pedro? Tiago. Mijou no barquinho. É porque eu tinha tirado o zoom do meu celular, né? Por causa daquele negócio novo lá que eles inventaram. Aí agora começou o zoom de novo, eu nem fiz minha conta de novo. Aquele negócio que eles inventaram é o BBB? O Ava, o BBB. Que horrível. A senhora teve o desprazer de usar aquilo? Tive, eu fiz minha devolutiva. Não com vocês, não, porque já era quinta. Aí já tinha... Não, eu fiz. A devolutiva de vocês tá no BBB. Tá. Nossa, aquilo é horrendo. Nossa, gente. E eu que desliguei o áudio meu sem querer. Não, e não aparecia mais a opção de ligar. Eu não entendi o que era aquilo. Aquele trem lá, se o povo sai e não consegue entrar de novo, é meio complicado. Era muito complicado aquilo, muito complicado.
Na verdade, eu estava comentando com outros alunos, sabe? Tudo na vida da gente fica uma lição. E essa lição, ela serve para muitas coisas. Serve para relacionamento, para emprego e até para o Zoom. A gente fala tão mal do Zoom. Ah, porque acaba o link, porque corta, porque isso, porque aquilo. Mas a gente começou a dar um valor nesse Zoom tão grande depois que a gente conheceu o BBB, não é verdade? Foi. Nunca mais reclamo do Zoom. Nem você, Amo nem o eu. Zoom. Coraçãozinho pro Zoom. Pois é. Então, muita coisa a gente só reconhece o valor depois que a gente perde. Meu Deus, é muito estranho o ser humano nesse sentido, né? A gente precisa aprender a valorizar as pessoas, as coisas que a gente conquista. Às vezes a pessoa fala mal do próprio emprego. Ah, aquele emprego de não sei o quê. Não vou falar o palavrão que eu pensei, não. Que ninguém me valoriza, que o patrão isso, que o colega assim aquilo, que esses clientes chatos, nanana. Quando você perde o emprego, meu amigo, ou você vai trabalhar num lugarzinho pior, você fala, nossa, que saudade. Ah, igualzinho na Bíblia, o povo do deserto sentiu falta do Egito, de quando eles eram escravos. Pensa tanto que o ser humano é complicado. Era verdade. Não é verdade? Tem muita lição para a gente tirar nesse sentido, né? De que a gente precisa valorizar o Zoom. Eu acho que é um sinal de maturidade quando você consegue tirar lição em tudo, né? Que você passa. Sim. É um pouquinho do livro Poliana também. Você leu Poliana? Não. Não é da sua geração. É porque na minha geração, toda moça Tenho lia. 38. Então, você é super jovem. Você é 11 anos mais nova do que eu. Na minha geração, eu li Poliana Menina, quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe me deu Poliana Menina. Depois, na adolescência, eu ganhei o Poliana Moça. E depois eu ganhei o Poliana Mulher. É história, é um livro mesmo de ficção. Mas por que eu lembro da Poliana? Porque desde pequenininha ela tinha um tal de jogo do contente. Tudo ela tirava um motivo para ser grata. Em todas as coisas que aconteciam na vida dela, ela fazia um jogo do contente. Ela perdia um ônibus, ela podia lamuriar que tinha perdido o ônibus, mas ela ia pensar assim, não, mas eu pude ver aquela criança brincando com o cachorrinho. Então é assim, uma coisa bem romantizada, às vezes até infantil, quando é no primeiro livro, Poliana Menina, mas eu acredito da mesma forma, Amanda, que é um jeito mais otimista e um jeito mais maduro. Não precisa ser exatamente um jogo do contente. Nem tudo é uma coisa assim maravilhosa, como o da Poliana. Mas que com certeza tudo dá pra gente tirar uma lição? Tudo dá pra gente tirar uma lição. Por que você assustou quando eu falei que eu sou 11 anos mais velha que você? Eu sou... Professora, eu nunca... Assim, a senhora é muito gata. Meu Deus, obrigada. Novinha. Sério, a senhora é lindíssima. Oh, meu pai, tanto que eu tô descabelada aqui, vocês nunca me viram piruaça, porque vocês nunca me viram na faculdade, vocês não vão nem me reconhecer. Nossa. A hora que eu chegar em cima do salto lá e falar boa noite, vocês vão falar, quem é essa? A gente vai te reconhecer. Eu não lembro nem como é que é o rumo da faculdade, mas... Não, Daniel, deixa eu te explicar, você pega um ônibus escrito setor universitário. Ai, tadinho. Ai, que horror. Não, a gente volta. Tomara que ano que vem seja presencial, né, professora? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem boas chances. Não temos nenhum ok definitivo, mas temos grandes chances. Porque muitas aulas já estão voltando. As aulas práticas, alguns estágios, já tem trabalho. Eu moro perto da faculdade, então eu passo lá, eu vejo muita gente entrando e saindo, aluno de jaleco. Então, o movimento de carro está sendo maior, então eu sei que as coisas estão começando a caminhar, né? Se nada não acontecer nenhum 2020.2, se realmente a gente passar para 2021, eu vi esse meme, que medo de chegar dia 31, e ao invés de passar para 2021, a gente passar para 2020.2, porque, gente do céu, vai precisar de uma semana daquele programa retrospectiva. Só um dia à noite não vai dar, não. Porque teve gafanhoto, incêndio, terremoto, tudo. Tudo. Eleição. Fora o Covid. Nossa, que ano. Foi um ano, assim, marcante.
Bom, Sim. conversei até demais, falei que já ia começar e a gente começou a conversar aqui. Eu vou compartilhar a tela. Seguindo a linha de raciocínio do ciclo 3, como eu disse na aula passada, o ciclo 3 nós estamos falando sobre alguns aspectos da comunicação. E aí, na semana passada, eu falei sobre o tema comunicação assertiva. Hoje, nós vamos falar sobre os tipos de comunicação. Principalmente comunicação verbal e não verbal. Eu já fiz alguma citação, algum exemplo durante a aula de comunicação assertiva. Acredito que vocês já devem ter lido, já devem saber a respeito desse assunto, mas como a gente está trabalhando a psicologia da comunicação, faz parte do nosso conteúdo programático a gente falar especificamente sobre comunicação. E aí eu vou tentar abordar esse conteúdo dentro de comportamento. Como que o que a psicologia pode contribuir nesse sentido, tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Vamos, tela. Vou tentar abrir o Prezi. Comunicação verbal e não verbal. Abriu aí para vocês? Está girando igual para mim? Sim. Tá girando. Isso. Hora que... Então, vocês já estão vendo a minha tela. Estamos. Uai, o Leonardo tinha entrado, agora ele está pedindo autorização para participar de novo. Será que caiu a internet dele? A internet dele lá é bem estável. Ah, então deve ser isso. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, como eu acabei de introduzir, sobre comunicação verbal e não verbal, algumas características de cada uma delas. Antes de falar de um desses tipos em específico, nós vamos falar sobre um conceito. O que é comunicação? É a capacidade que o ser humano tem de se tornar compreendido pelo outro. Então, eu penso uma coisa, é uma ideia, eu tenho um desejo, uma emoção, um sentimento. Se eu não comunicar, se eu não verbalizar, ou se eu não escrever, se eu não fizer um gesto, ou seja, verbal, escrito, corporal, se eu não mandar essa mensagem, o outro não conhece o nosso pensamento. Eu sei que é comum algumas amizades, a gente tem algumas amizades, alguns relacionamentos também, de cumplicidade. É tão forte que tem gente que comunica até pelo olhar, né? Dá uma olhada assim, alguém chega, você dá uma olhada pro seu melhor amigo assim, parece que a gente já entendeu o que um e o outro pensou a respeito daquela pessoa que chegou, já começa até a fazer um sorrisinho. Ninguém falou nada, mas filho com mãe, mãe com filho, também rola essa capacidade de comunicação, às vezes telepática, né? É tão comum quando o filho está fazendo alguma coisa, pelo olhar fuzilante, assim, que a mãe passa, que a visita tá ali, não tem como ela gritar, brigar, né, dar a bronca, então ela dá uma olhadinha, raspa a garganta, ela comunicou a ideia dela com toda certeza. Então, a comunicação, ela pode acontecer de diversas formas, mas o que é comunicação? É essa troca. Eu penso alguma coisa, eu sinto alguma coisa, eu tenho uma ideia, eu tenho uma emoção, eu quero explicar alguma coisa que eu conheço, é uma forma de conhecimento, eu quero explicar isso para o outro, então eu tenho que fazer essa troca com o outro, eu tenho que passar uma mensagem. Essa mensagem ela pode ser verbal, ela pode ser escrita, ou ela pode ser corporal. Então esse é um conceito básico do que seria comunicação. Comunicação verbal. Dentro da verbal, não existe só a comunicação falada ou oral. Existe a comunicação escrita também. Ela é verbal. É só a gente pensar que eu estou utilizando um verbo. Eu estou utilizando uma sequência de ideias, uma concordância verbal. Então, a comunicação escrita, ela também é uma comunicação verbal. No conceito que nós temos aqui no slide, comunicação verbal é a forma de expressar ideias, desejos, opiniões, crenças e valores. Então,
essa forma de expressar, ela pode ser tanto escrita quanto oral. Quando eu falo dessas duas possibilidades verbais aqui, eu me lembro de quando a minha avó, não está com a gente aqui mais, mas quando a vovó teve um derrame, a parte neurológica dela que foi afetada foi a parte da fala. E então, por mais que ela tentasse falar, ela não conseguia falar. E o médico, muito experiente, muito craque naquela parte de atendimento ali, ele percebeu uma certa angústia por parte dela, ele percebeu que ela entendia, mas ela não conseguia se expressar. E como ela não tinha tido nenhuma sequela motora, ela estava com as mãos ok, ele ofereceu para ela uma caneta e um papel. E ela escreveu tudo que ela queria falar. Olha só que interessante, ela não, a parte que foi prejudicada com o derrame, com o AVC, foi a parte da língua, a parte da fala, e não a parte de raciocínio, e de interpretação, e de controle da linguagem. Então, é diferente, né? A pessoa não teve um problema de comunicação verbal. Por quê? Porque ela conseguia escrever. E, graças a Deus, esses AVCs são bem... Alguns têm uma sequela temporária, então ela, com o passar do tempo, a fala foi retornando aos poucos e ela voltou a falar e falou por muito tempo ainda. Mas quando eu falo aqui, comunicação escrita, que ela é uma comunicação verbal, eu me lembro exatamente desse exemplo, dessa circunstância. E a comunicação não verbal? Quando a pessoa não consegue escrever, quando a pessoa não consegue falar, ou mesmo, em algumas circunstâncias que eu não quero escrever nem falar, e às vezes o nosso corpo nos deda, ele nos dá uma dedurada assim legal. Por quê? Porque o nosso corpo fala. E o que a gente não fala, o corpo expressa. Então, isso se chama comunicação não verbal. Então, às vezes, você fala uma coisa com a boca, com a comunicação verbal, mas o seu corpo fala outra. E eu brinco muito sobre isso com os meus pacientes, principalmente, porque é muito comum as pessoas, quando você pergunta assim, tudo bem? A pessoa está tão no automático que ela fala assim, tô joia. E você? Aí eu falo, nossa, mas o seu tô joia foi só da boca para fora. O seu rosto não tá de tô joia, os seus olhos não tá de tô joia. A pessoa começa a chorar, desaba. Ah, não, tipo, mesmo que eu não ia chorar aqui hoje, o que você faz comigo? Eu falei, uai, eu te mostro no espelho. Só isso, se você acha ruim se olhar no espelho, aí é complicado. Então, o nosso corpo fala. Vamos aplicar isso aqui? Eu acredito que ali para frente vai ter outro momento da gente fazer essa aplicação também, mas aí a gente... Ui, o que eu fiz? A gente já pode começar desde agora, né? Na área de vocês, quando você tiver que atender um cliente, uma pessoa que quer uma prestação de serviços da sua parte, ou um chefe, qualquer pessoa que for conversar com você, aprenda a fazer essa leitura da parte não verbal. Eu já trabalhei em RH, então a postura da pessoa fala muito. Quando a pessoa chega para os gestos, né? Quando a pessoa chega para fazer uma entrevista de emprego e ela cruza as pernas e cruza os braços, ela se coloca numa postura de fechada. Eu não tô afim de me comunicar, por mais, olha só como é contraditório. Ah, mas eu sou muito aberta, muito comunicativa. Eu tô com a testa franzida, eu tô com o braço cruzado, dizendo assim, eu sou muito aberta. Não tem nada a ver. Tá bem contraditório, né? Então, ou senão a pessoa fala alto e ri demais, não, mas eu sou muito discreta. O corpo fala, não adianta. Então, nós temos que nos policiar, é importante esse tipo de conteúdo aqui para nos ajudar no sentido de nos policiarmos, e é também interessante para a gente começar a perceber essas características no outro com quem a gente convive, seja no ambiente profissional, seja no ambiente profissional ou pessoal. Então, os gestos de cruzar o braço, o gesto de balançar muito, ou uma pessoa
meu irmão fala que a minha mãe, eu acho que eu tenho um pouco disso dela, porque eu mexo muito as mãos. É tão engraçado a gente ver minha mãe no telefone ensinando receita. Vou fazer o gesto dela. Porque aí você sova bem a massa e depois você salpica o orégano e ela vai falando a receita. E meu irmão fala assim, mãe, a pessoa lá não tá te vendo, não. Menina, me deixa. Não, mas se amarrar sua mão, você não sabe dar a receita. E é desse jeito mesmo, né? Tem gente que fala muito com os gestos. A expressão facial. Na minha profissão como psicóloga, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, porque a partir do momento que eu falo para o meu paciente que o ambiente terapêutico não é um ambiente de julgamento, que qualquer coisa que ele disser ali, eu vou tentar compreendê-lo naquela situação, eu não vou dizer se é certo, se é errado, se é um absurdo. Então, gente, é tão interessante, é por isso que Freud adotou o divã, uma das causas, é porque a pessoa deita no divã e ela fica de costas, ela não olha para o rosto do profissional. Por quê? Porque na minha abordagem, que não é essa de divã, eu sento de frente para o meu paciente / cliente. E aí ele me fala uma coisa e eu tenho que ficar com cara de, eu costumo brincar que é cara de Barbie na caixa. A gente não tem a menor ideia do que a Barbie pensa, né, gente? Seria mais ou menos a cara de Mona Lisa, seria cara de paisagem. Todo mundo entende quando eu dou esses exemplos. Eu não posso, portanto, manifestar nenhuma expressão facial. Porque se a pessoa fala, não, eu tô com tanta raiva que a vontade que eu tenho é de matar, se eu ergo a sobrancelha, se eu simplesmente arregalo os olhos, a pessoa já vai recuar e falar, não, mas eu tô brincando, tá? Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Poxa, e era um momento que ela precisava dizer daquele desejo. E se ela quiser, se ela tiver com vontade, quem nunca teve vontade de degolar alguém? Eu não, mas eu tô dando um exemplo assim, né? Mas assim, aquele momento, aquele ambiente era para eu deixá-la à vontade. Se eu levanto a minha sobrancelha, ela já vai recuar e ela não vai falar. Vamos aplicar isso na área de vocês. Se alguém está com uma ideia, pode ser uma ideia muito absurda, uma ideia muito mirabolante, tentando te passar o que ela pensa, o que ela sente a respeito do produto ou do serviço que você precisa fazer no material, né? E se você faz umas caras e bocas e fala, não, mas... Nossa, vai. Aqui a minha cara, gente. Vai dar certo. Tô ótimo. Entendi. Nossa, você já perdeu aquele cliente. Porque ele percebeu através da sua expressão facial que você não concorda com a forma dele colocar as coisas que ele deseja, né? Então, olha só, gestos vão comunicar, postura. Pensa numa entrevista de emprego. Eu falei agora há pouco de chegar e cruzar os braços. Mas se chega uma pessoa arrastando o chinelo, mascando chiclete, deita na cadeira e fala... Bom, ele veio interessado em trabalhar ou em descansar no serviço? O que é isso? Essa postura desleixada, essa postura irreverente. Então, a postura fala. O silêncio também fala. Comunicação não verbal. Tem gente que fala que quem não fala, quem não diz nada, consente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque não é sempre que isso pode ser relacionado à verdade. O silêncio significa, talvez, que a pessoa não concorda, mas ela prefere não entrar nessa briga. Não é, Eric? O que você acha disso? O Eric tem uma cara de que prefere ficar em silêncio do que comprar uma briga. Tá bem certo. Quer brigar, deixa eu brigar. Exatamente, deixa falar, deixa brigar lá, eu não preciso entrar nessa. Então, concorda comigo que nem sempre quem cala consente? Né? Eu não preciso estar consentindo. Se eu estou calado, significa que eu não estou afim de briga também, o Leonardo que fez isso semana passada, tá vendo? Como eu estou conhecendo as pessoas, o silêncio, ele também tem um significado. Até o nosso vestuário faz parte da nossa comunicação não verbal. Tanto é que existem algumas empresas, alguns locais de trabalho, que existe um uniforme.
Se não tem uma camiseta com a logomarca, tem pelo menos uma regra, né? Homens de camisa social, mulheres de salto, mulher de cabelo preso, de coque. Então, o nosso vestuário, ele fala. Até a colorimetria fala. Eu não estou dizendo, meu exemplo não é dizer que toda vez que a pessoa veste só preto, significa que ela é depressiva, não é isso que eu quero dizer, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, às vezes a gente acorda assim tão radiante que, meu Deus, a gente está assim cheio de energia, eu quero pôr uma roupa laranjada, eu quero pôr uma roupa amarela. Quem não gosta deve estar aí pensando, misericórdia, eu não tenho uma peça amarela no meu guarda-roupa, né? Eu tenho. Meu guarda-roupa tem uma diversidade, assim, eu não tenho só roupa preta, não. Mas tem dia que a gente acorda cinza, a gente acorda, nossa, não tô afim de cor, vou usar uma roupa preta. E aí não tem erro, né? Porque o preto, além de disfarçar as gordurinhas, o preto é assim, combina com tudo, então pode ser o preto nesse sentido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, não só com as cores, mas com o nosso vestuário. O nosso vestuário. Já viu quando alguém fala assim, nossa, essa roupa é a cara do fulano? Aí a Isabela se veste de acordo com o humor dela. Exatamente, Isabela. Isso é muito comum. E aí, esses dias eu estava dando essa aula, porque eu falei, antes de tudo, eu falei, não significa que quem só veste preto é deprimido. Por que eu dei esse alerta antes? Esses dias eu estava falando sobre isso, e aí uma aluna que conhece um dos meus filhos falou assim, ai, professora, esses dias o Pedro fez não foi TikTok, um story, colocando o guarda-roupa dele assim e só tinha preto. Falei, eu sei disso. Ele foi comprar roupa esses dias e me voltou com 5 roupas novas, pretas. Eu fiquei bravíssima, porque, gente, ninguém... Falei, não, você tira a roupa e põe outra, todo mundo acha que você tá com a mesma roupa, igual a Mônica, Cebolinha, a Magali e o Cascão. Só põe para lavar, para tirar. Léo, o seu é branco. Uau, muito mais difícil de manter, né? E bem mais iluminado. Gostei. A maioria das peças dele é branco. Eu gosto de branco, mas eu tenho preguiça de manter o branco branco. Isso não é muito fácil, né, gente? O que mais que ele falou? Ixi, a Isabela disse que 90% dela é preta. Pois é, Isabela, por isso que eu falei antes que nem sempre quem usa roupa preta foi a mesma Isabela que... Mas eu tô te entendendo, não. Se você disse que se veste de acordo com o seu humor e 90% é preto, me explica agora. Eu ia te defender, mas agora você tem que explicar. É preto o tempo todo? Não, mas a maioria do tempo. Minha mãe até briga aqui, toda vez que eu compro roupa é tudo preto. Tá vendo? Mas o seu humor tá sempre pra esse lado, assim, também? Não, mais ou menos. Ah, Léo, entendi. Não, em casa eu visto mais colorido. Ah, ainda bem. O Léo disse que a mãe dele reclama porque as roupas são brancas. Ah, ela que cuida, né? Interessantíssimo. Entendi sua mãe. E as amigas abraçam você, maquiagem, fica tudo na roupa. Nossa, legal até, né? Entendi. Geralmente é assim. As mães implicam com as roupas porque elas que estão cuidando. Exatamente isso. Bom, vamos prosseguir aqui. Quanto tempo eu tenho? Ainda não começou o running, não. Ainda não estou nos 10 minutos finais, não. E eu voltei para o início. Vamos passar para frente. Já falamos sobre isso. Então, vamos lá. Dentro desse esquema de verbal e não verbal, 70% da nossa comunicação é não verbal. Só quando a gente quer falar alguma coisa, a gente usa a nossa verbalização, a nossa vocalização, de fato, mas ao mesmo tempo que a gente fala, a gente faz gestos, a gente faz uma expressão facial, a gente tem uma postura, a gente manifesta a nossa comunicação de diversas formas. É horrível conversar com uma pessoa. Quer ver? Eu vou tentar, eu acho muito difícil, não sei se eu dou conta, não. 100% só verbal. Vou tentar ler, então. 70% da comunicação é não verbal, ou seja, por meio de gestos, expressão facial e corporal, imagens, etc. Eu tentei ao máximo usar só minha voz, mas eu já...
que foi, Amanda? Professora, nós estamos tendo EAD. E eu acho que a aula EAD, quando é vídeo, é bem desse jeitinho que a senhora fez. Sem nenhuma expressão, só lendo o texto. Lembrei muito dela agora. Nossa, aquela matéria já é chata, meu Deus! Não é? Cara, eu não consigo entender nada. Ela fala lendo, e a gente não entende nada. Meu Deus, quase caí da cadeira. Uhum. Então, gente, a comunicação não verbal, ela faz parte da nossa comunicação. A gente precisa, para ter uma comunicação completa, mais eficiente, eu acredito. A Isabela ainda voltou no... Ah, desculpa, é privado. Peraí. Entendi, Isabela. Ok, não vamos falar mais nisso. Espera aí que eu vou colocar meu computador na tomada. Todo mundo. É porque você escreveu no privado. Espera aí que eu vou pôr o computador na tomada. Tá bom. Fiquei curiosa que a Isabela falou. Amiga, revela. Vou falar, ela me autorizou a falar. Ela disse que vestir preto nem sempre é mau humor, é elegante, é discreto. Uhum. E é verdade, é verdade. Eu gosto de usar preto porque quando suja ninguém vê. Então você consegue usar por vários dias e ninguém percebe. Depende. Se é quem te abraçar usar base branca. Ah, verdade, verdade. Ou se for professora que usa giz, gente, o preto é terrível. Na época do giz era terrível. Então, quando a gente usa a comunicação, 70% é não verbal. E olha só o restante. Vendo o caminhão passar, ele também quer se comunicar de alguma forma. Ao transmitir uma informação, 7% só da atenção que a gente dá para a informação são para as palavras. Então, a gente escuta a palavra, a gente dá 7% da atenção para aquelas palavras. 38% fica por conta da voz, a entonação, o volume, o jeito que a pessoa fala. 38% fica por conta da voz. E 55% é a expressão corporal. Essa expressão corporal, incluindo a facial também, os gestos e tudo aquilo que a gente acabou de citar. Então, é interessante... Pensa vocês, quando vocês fazem um material, que a maioria das vezes ele é só escrito, não é? Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, eu acho incrível como vocês conseguem passar a ideia através de uma figura, através da forma de uma letra, através da cor. A cor fala muito. Existe uma matéria na psicologia que chama colorimetria. E também já existe a cromoterapia. Então, algumas cores, elas nos alertam, né? O amarelo é uma cor de alerta. Em alguns casos, na área da saúde, o amarelo não pode ser usado, porque o amarelo significa medo. Inclusive, quando eu dei essa aula na odonto, eu disse que o amarelo causa medo, porque ele dá aquela sensação de perigo. Então, ele prepara a pessoa para a fuga. Aí um menino levantou a mão, professor do céu, pintaram a clínica de amarelo. Eu falei, não perguntaram para a gente da psicologia, aí já mudaram, não é amarelo mais. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma cor vibrante, uma cor quente, o amarelo, o laranja, o vermelho, se pintar uma cor dessa numa parede em frente à sua cama, isso é capaz de te dar insônia. Porque ela é uma cor cheia de energia. Então, se você quer pintar uma parede no seu quarto de uma cor, de uma textura diferente, não fique olhando para essa cor, que essa cor seja aqui, nas costas da sua cabeceira, porque você não vai ficar olhando para aquela cor, tá? Então, por isso que a gente pinta quarto de bebê de coresinhas pastéisinhos. É um bebê azul bebê, é um rosa clarinho. Se pintar de rosa pink, depois a menina não dormir, a gente já sabe que a culpa é do rosa pink, um pouco, né? Porque tem menino que não dorme mesmo. Mas as cores falam. As cores falam. Por isso que eu tô falando de cor de roupa. E no caso agora eu usei as cores para falar para a área de vocês. Como se expressar, como comunicar uma ideia, uma matéria que vocês têm que fazer ela se comunicar sem a possibilidade de ser um corpo falando. Não se preocupem, 7%
faz parte só as palavras, né? E o restante fica por conta da voz e da expressão corporal. Então, vocês têm que pôr um vídeo com alguém. O vídeo pode até ser mudo. Não precisa ter o som. Pode ser um vídeo mudo, porque tem a expressão corporal. Já assistiu cinema mudo? Já viu como dá para entender tudinho o que está acontecendo, sem ter legenda, sem ter fala? É incrível a gente assistir um Charlie Chaplin da vida. A gente morre de rir e não tem nenhuma fala. Então, a gente percebe que a comunicação verbal, ela é muito, muito forte. Ela vem antes, inclusive, do que a comunicação, mais forte do que a comunicação verbal. Continuando, ainda falando sobre a comunicação não verbal, talvez não dê tempo de falar sobre todos esses aspectos aqui, mas aí a gente vai e volta no link. A comunicação não verbal, olha quanta coisa tem para a gente falar da comunicação não verbal. Primeiro, a parte física, que um pouco a gente já citou, né? A expressão facial, que eu já falei, o movimento do corpo, eu já falei. Agora, olha só, olfato. Olfato, como assim, gente? A gente tem jeito de se comunicar pelo olfato. Eu vou dar só um exemplo de um produto, vocês vão entender. Quando a gente passa no corredor do shopping e sente o cheiro da M. Martin, ele é inconfundível. Inconfundível o cheiro daquela marca. Como que pode? Como que eles conseguiram conquistar esse espaço no público? As pessoas, inclusive, têm a essência para vender, essência M. Martin. Você quer bater no seu lençol, no seu travesseiro, no seu sofá, para ficar com aquele cheirinho daquele produto, já tem esse nome. Quando a gente lembra de alguma coisa, de alguém, de alguma situação, pelo cheiro, memória olfativa. Então, o olfato da gente fala ou não fala? Comunica ou não comunica? Às vezes, vamos usar olfato com expressão facial. Você chega no ambiente, vou até tirar o óculos, para vocês poderem entender a minha expressão facial. Você chega numa sala que estava fechada, aí a sala abre, você entra e faz assim, ó. Eu não falei uma palavra, todo mundo entendeu que o cheiro daquela sala não tá legal. E deixa eu contar outra historinha para vocês. Quando meu filho foi fazer um intercâmbio, uma vez ele ganhou uma bolsa, foi uma experiência fantástica, e ele ganhou uma bolsa e ele foi para a Grécia. E foi ganha mesmo, eu não paguei um centavo dessa ida dele para lá. E ele sabia falar inglês. O inglês dele... Ainda não, Carol. Ainda não passei trabalho, não. O inglês dele era legal, ele sabia se comunicar e bora lá. Eu sei falar inglês, então eu vou morar na Grécia, porque lá todo mundo fala inglês. Todo mundo, uma ova, ele chegou no aeroporto de Atenas num domingo. O tutor dele buscou no aeroporto, falava inglês, levou ele para a República falando inglês e deixou ele lá, entregou no quarto, a chave do quarto, explicou que no outro dia começavam as atividades, qual era a condução que ele tinha que tomar, etc. Beleza. Quando ele entrou no quarto, a última pessoa que tinha sobrevivido lá no quarto, porque não é vivido naquela situação, fumava. Porque quando ele entrou no quarto, o quarto estava empesteado de cheiro de cigarro. Ele falou assim, eu não consigo dormir nesse quarto. Tá muito forte, muito fedido. E aí o tutor tinha explicado para ele de um mercadinho que tinha ali perto, ele comprar alguma comida, um lanche e tal. Ele foi lá no mercadinho, não foi para comprar uma comida. Ele foi lá comprar um desinfetante, um bom ar. Nossa. Chegou lá, falando em inglês, né? Quem que era o dono do mercadinho? Um vozinho grego. Ai. Só falava grego. E aí, gente, ó, ele fez assim, ó. E o vozinho, e aí ele foi lá e pegou um bom ar e deu para ele. E aí mostrou a nota de dinheiro, fizeram os gestos do quanto que é, e vai dinheiro para lá, volta a moeda para cá. Pronto. Comprou a primeira compra dele no... Na mímica.
caramba, com a pessoa quem tem boca vai a Roma, não. Vai cortar, já já a gente volta. O link aqui